O mundo estava esperando um discurso diplomático, esperava uma saudação formal, esperava um texto neutro, cheio de política e protocolos. Mas o que saiu da boca de Papa Leão XIV não foi um discurso. Foi uma oração. E não qualquer oração. Foi um grito do céu. Foi uma convocação espiritual disfarçada de bênção. Foi uma palavra que ultrapassou religiões, partidos e fronteiras. E fez líderes mundiais tremerem por dentro. Que o Espírito Santo comece a quebrar o orgulho dos governantes e que o coração de pedra das nações se torne carne diante do juízo que se aproxima. Palavras de Papa Leão XIV, na Praça de São Pedro, 2025. A multidão aplaudiu. Mas muitos ficaram desconfortáveis. Alguns líderes se entreolharam. Outros desviaram o olhar. Porque aquela oração carregava mais do que palavras. Carregava fogo. Foi o início de algo muito maior do que um pontificado. Foi o início de um chamado global ao arrependimento. Papa Leão XIV não pediu paz. Ele pediu santidade. Não pediu bênçãos materiais. Pediu que Deus limpasse os altares contaminados. E isso abalou os fundamentos dos que governam com as mãos sujas. Essa oração foi o som de Ezequiel ecoando. Filho do homem, profetiza contra os reis da terra, pois o Senhor visitará os tronos com justiça. O Espírito Santo usou Leão XIV como trombeta. E agora? O mundo espiritual não está mais em silêncio, porque quando um homem com autoridade espiritual abre a boca com verdade, o céu se move e o inferno se inquieta. Se você crê que essa oração foi o som do céu chamando a terra ao arrependimento, escreva nos comentários: Senhor, eu ouço tua voz nesta geração. Curta este vídeo e se inscreva agora, porque nos próximos tópicos vamos revelar como essa oração ativou reações invisíveis e por que líderes espirituais e políticos estão se mexendo com medo do que está por vir. Alguns acham que orações são apenas palavras ao vento. Outros acreditam que são rituais de consolo. Mas o que aconteceu após a primeira oração de Papa Leão XIV foi espiritual e geopolítico. O mundo continuou girando, mas em várias capitais o ambiente mudou. Reuniões fechadas foram convocadas. Conselheiros pediram prudência. Jornais tentaram amenizar. Mas o impacto já havia sido gerado. A oração que Papa Leão XIV fez em praça pública não foi um ato simbólico. Foi um terremoto profético. E esse terremoto abalou estruturas que pareciam inabaláveis. Papa Leão XIV não falou em tom político. Ele falou em tom profético. E isso tirou líderes do conforto. Que os reis da terra saibam que não há trono que resista quando o céu decide se manifestar. Trecho extraído da oração completa de Leão XIV. Essa frase causou mais silêncio do que aplausos, porque ela não foi para a multidão. Ela foi para os bastidores e, nos bastidores, homens poderosos começaram a se incomodar, porque a verdadeira autoridade espiritual não se curva à diplomacia, ela se curva ao espírito. E quando a autoridade do céu se manifesta, governos se desconcertam, estruturas tremem, o oculto começa a ser exposto, e os que mandam em segredo percebem que há alguém acima deles. Papa Leão XIV não confrontou com gritos, confrontou com oração, com ousadia, com presença, e isso foi mais perigoso do que qualquer ataque frontal. Porque o mundo espiritual entendeu a mensagem, e quem vive em trevas sabe quando a luz chega. Nem todos aplaudiram. Nem todos disseram amém. Nem todos ficaram em paz com aquela oração. Porque ela dividiu. A primeira oração de Papa Leão XIV foi um divisor de águas. Ela separou corações, separou intenções, separou alianças. O Espírito está voltando a ser temido na terra.
E onde ele é temido, os orgulhosos se calam. Essa foi a essência da oração. E essa essência expôs quem estava rendido e quem apenas tolerava o espiritual. Papa Leão XIV não pediu perdão genérico. Ele clamou por limpeza nos altares, por santidade nos bastidores do poder, por arrependimento real em quem toma decisões por milhões. E isso incomodou, porque o mundo aceitou uma religião que não confronta, que não exige arrependimento, que não separa luz e trevas. Mas Leão XIV foi na contramão. Ele não quis agradar, quis obedecer. E com isso começou a divisão. Líderes espirituais, que estavam mornos, se despertaram. Outros se esconderam. Alguns se aproximaram com lágrimas. Outros se afastaram com frieza. Porque a oração revelou. Revelou quem é trigo, quem é joio, quem está em aliança com o céu e quem apenas veste a aparência de espiritualidade. A oração não veio para agradar, veio para purificar. E quando o céu purifica, os que vivem da aparência não suportam. A separação começou. Silenciosa, mas real. Espiritual, mas visível para quem discerne. Papa Leão XIV não disse quem está comigo e quem está contra. Mas sua oração fez essa linha ser traçada, no invisível, e o Espírito Santo está te perguntando hoje: de que lado você está? No dos que choram? Ou no dos que resistem em silêncio? Se você quer estar entre os que se rendem, e não entre os que resistem, escreva: Senhor, me quebra antes que eu resista tua voz. Curta este vídeo e se inscreva agora, porque nos próximos tópicos vamos revelar o efeito espiritual dessa oração no povo e o início do despertar profético em diversas nações. Em meio ao barulho da política, das mídias e das especulações, algo invisível começou a acontecer. Corações adormecidos começaram a arder. Líderes que viviam no automático sentiram um incômodo. Crentes que haviam se afastado começaram a chorar sem entender o porquê. E tudo isso após uma oração. Papa Leão XIV não citou nomes, não apontou dedos, não fez acusações, ele apenas orou. Mas quando a oração é genuína, ela rasga véus, ela incomoda o oculto, ela quebra rotinas espirituais mortas e desperta os que estavam desacordados por dentro. Que o Senhor reacenda o que o mundo tentou apagar. Que ele sopre sobre as cinzas dos que foram calados. Trecho da oração de Leão XIV. Essas palavras não foram apenas ditas, foram liberadas. E o resultado? Jovens começaram a buscar oração como nunca. Famílias voltaram a jejuar. Igrejas silenciosas começaram a reavivar. Pessoas que não choravam mais diante da presença começaram a quebrantar-se sozinhas. Foi como se o céu dissesse: estou acordando os meus, estou chamando os dispersos, estou reacendendo o que parecia morto. Papa Leão XIV não iniciou um movimento, iniciou um chamado, e os que estavam prontos ouviram. Essa oração foi mais que um gesto litúrgico. Foi uma trombeta espiritual. E quem tinha ouvido, despertou. Agora, há algo se movendo em silêncio. Uma chama nascendo nos escondidos. Uma fome que o entretenimento não mata. Uma sede que só o espírito pode saciar. Esse despertar não vem com aplausos. Vem com lágrimas. É o tipo de avivamento que começa no quarto, na madrugada, no meio do desespero santo. E tudo começou com uma oração que o mundo achou ser só mais uma. O mundo está acostumado com líderes que falam bem, com figuras públicas que agradam a todos, com discursos planejados por comitês de marketing. Mas o céu não está levantando ídolos políticos, está levantando vozes proféticas.
E Papa Leão XIV encarna esse novo tempo. Não estou aqui para agradar os homens, mas para preparar a terra para o retorno do Senhor. Palavras declaradas em sua segunda aparição pública. Essas palavras não foram populares, foram espirituais. Elas marcaram a ruptura com o modelo de liderança que o mundo aprendeu a idolatrar. A liderança que negocia, que tolera, que busca aplausos, que confunde misericórdia com omissão. Papa Leão XIV não está buscando popularidade, está buscando verdade, e é exatamente isso que o torna perigoso, não para o povo, mas para os sistemas invisíveis que dominam as estruturas mundiais. A liderança profética não é a que domina, é a que serve com santidade, é a que ouve antes de falar, é a que se cala quando o espírito quer silêncio, é a que confronta mesmo sabendo que será rejeitada. Papa Leão XIV está sendo comparado a vozes do passado, como João Batista, que clamava no deserto, como Elias, que desafiava os profetas de Baal, como Jeremias, que chorava pelas nações, como Paulo, que enfrentava reis com coragem e temor. Não se trata de um novo ícone, trata-se de um novo envio. O Espírito Santo está levantando líderes que não negociam a verdade, que não sentam à mesa da corrupção, que não disfarçam pecado com diplomacia. Líderes que pregam com vida, que vivem no secreto o que dizem no público e que abalam a terra, simplesmente por estarem conectados com o céu. Esse é o novo perfil. E Leão XIV é o prenúncio dessa geração. Se você crê que Deus está levantando uma nova liderança profética, escreva: Senhor, levanta em mim essa verdade viva. Curta este vídeo e se inscreva agora, porque nos próximos tópicos falaremos sobre o efeito colateral dessa autoridade espiritual e como o inferno está reagindo ao que o céu está ativando. Sempre que Deus levanta alguém com autoridade verdadeira, o inferno se incomoda. Não há unção sem guerra. Não há envio sem perseguição. E com Papa Leão XIV não está sendo diferente. Após sua primeira oração pública, a mídia tentou descredibilizá-lo. Analistas chamaram suas palavras de radicais. Políticos acusaram-no de fanatismo velado. E até religiosos se afastaram com receio. Mas por quê? Porque o espírito deste mundo não suporta a presença real de Deus. Ele tolera religião, toleram tradição. Mas quando a glória aparece, o inferno começa a gritar. Papa Leão XIV não levantou a voz. Mas sua presença levantou um exército, não de homens, mas de intercessores. E o que o mundo não vê é que nos bastidores a guerra espiritual aumentou. Os céus estão em movimento, mas as regiões espirituais da maldade também estão se agitando. Papa Leão XIV, em encontro reservado com cardeais proféticos. Essa frase vazou, e foi suficiente para despertar a perseguição invisível, porque quando o céu começa a ativar vigilantes, o inferno tenta desmoralizar, desacreditar, difamar. Mas o que Deus levanta, ninguém pode derrubar. A reação das trevas é uma confirmação. O desconforto das nações é um sinal. As acusações que surgem só revelam que algo grande está sendo tocado. O mesmo aconteceu com Jesus, com os apóstolos, com os profetas, e está acontecendo novamente. O que Papa Leão XIV está vivendo é só o início de um confronto profético. E todos os que decidirem viver com verdade vão sentir esse mesmo ataque invisível. Mas não tema. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. O inferno se levanta, mas o céu já decidiu quem vai permanecer. É impossível cumprir um chamado profético sem proteção divina. E aqueles que carregam peso espiritual de verdade também carregam a cobertura do céu. Papa Leão XIV
Tem caminhado por entre nações, palácios, multidões, mas também entre potestades invisíveis. E o que o mantém de pé não é a segurança humana, mas a blindagem espiritual que acompanha os escolhidos. O homem que caminha com Deus não precisa temer homens, porque anjos guardam cada passo de quem anda com propósito. Palavras ditas por Leão XIV em privado a missionários. Ele sabe o que carrega e sabe contra o que luta. O Espírito Santo revelou que, ao redor dos enviados de Deus, existe uma cobertura que o mundo natural não vê, mas que o mundo espiritual respeita. E essa proteção fecha bocas que tentam caluniar, bloqueia armadilhas preparadas, confunde planos malignos e expõe o que estava escondido. É o que está escrito: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91, 7. Essa promessa não é para todos. É para os que habitam, para os que se escondem em Deus, para os que foram enviados com a verdade, não com interesses. Papa Leão XIV carrega essa cobertura, e os frutos estão começando a aparecer. Na resistência espiritual que o cerca, nos livramentos ocultos que já ocorreram, na força profética que permanece intacta, mesmo em meio a críticas e pressões. Mas o mais importante é que essa cobertura não está limitada ao Papa. Ela está disponível para todo aquele que se posiciona com fé, com pureza, com verdade. O céu está blindando uma geração de vigilantes, homens e mulheres comuns, com propósitos eternos. Se você foi tocado por essa mensagem, se algo acendeu em você desde a primeira oração de Leão XIV, entenda. Você também está debaixo dessa cobertura. E ninguém pode impedir o que Deus começou. Você ouviu tudo. Você sentiu. Você sabe que há algo maior acontecendo. A oração de Papa Leão XIV não foi apenas uma ação litúrgica. Foi o início de uma ativação espiritual global. E se você está assistindo isso, é porque o céu também te escolheu. Papa Leão XIV foi usado como voz, mas a convocação não é só para ele. É para uma geração. A geração dos vigilantes, dos que não se vendem, dos que oram em silêncio e carregam peso espiritual em segredo, dos que foram escondidos por anos. E agora, o céu está chamando para aparecerem. Essa geração será marcada por santidade em tempos de promiscuidade, fogo em meio à frieza, aliança em meio à apostasia, poder verdadeiro em meio a fachadas religiosas. O Espírito Santo está selando hoje jovens que serão usados em nações, intercessores que mudarão ambientes, profetas que não buscarão fama, mas fidelidade, mulheres e homens que não se renderão ao sistema, mas ao Espírito. Papa Leão XIV declarou: não quero ser um símbolo, quero ser um servo, e que minha entrega acenda milhares que ainda estavam apagados. E é isso que está acontecendo. Essa oração está fazendo líderes tremerem, mas também está fazendo almas despertarem. Porque o tempo acabou, o relógio está zerando, e Deus está reunindo os últimos. Não é tempo de distração, é tempo de vigilância, não é tempo de debate. É tempo de rendição. Você foi marcado, você foi chamado, você foi separado para esse tempo. Algumas gerações ouviram sobre profecias, outras apenas estudaram. Mas a nossa geração, está vendo? A primeira oração de Papa Leão XIV não foi apenas um gesto histórico. Ela foi um sinal profético. A Bíblia já previa um tempo em que Deus levantaria líderes improváveis em lugares estratégicos para anunciar o fim da graça e o início do juízo. E agora, isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Joel 2:28.
Esse derramar está em movimento. E Papa Leão XIV é um dos instrumentos escolhidos para apontar esse ciclo final. Não é sobre um homem. É sobre uma estação profética. Em sua oração, ele clamou que os líderes se curvem não diante da religião, mas diante da glória de Deus. Que as nações abandonem o orgulho antes que a terra comece a clamar em dores. Essas palavras carregam o mesmo peso das palavras dos antigos profetas. E agora estão se cumprindo em tempo real. As placas tectônicas espirituais estão se movendo. A terra está gemendo. As trevas estão reagindo. E o céu está se manifestando em cada detalhe. Sabe por que você está assistindo isso? Porque você está vivendo a geração mais próxima do retorno de Cristo. Não é teoria. É profecia. E ela está se cumprindo. Papa Leão XIV é uma trombeta. E cada palavra dele ecoa. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai as veredas. Arrependei-vos, porque o Rei está às portas. Se isso não te desperta, o que mais o céu poderá fazer? Agora que você ouviu, agora que sentiu, agora que entendeu, é hora de se levantar. O mundo não precisa de mais comentários. Precisa de posicionamento. E Deus não está mais convidando. Está convocando. Papa Leão XIV liberou uma oração que rompeu fronteiras. Mas essa oração não termina nele. Ela continua em você. Você que foi tocado. Você que acordou. Você que entendeu que essa hora não é normal. Deus não está mais falando para multidões. Está marcando indivíduos. Papa Leão XIV, em encontro reservado. E se você está aqui até o final, é porque você foi marcado. Marcado para ser resposta. Marcado para ser voz. Marcado para ser trombeta viva. Você é a geração que vai chorar enquanto o mundo ri, que vai pregar quando todos se calarem, que vai brilhar no meio da escuridão, que vai se recusar a negociar o altar. O céu está dizendo agora: eu te separei, eu te preservei, e agora eu te envio. Você não precisa de holofote. Não, precisa de microfone, precisa de fogo. E o Espírito Santo está liberando isso sobre você agora. A partir de hoje, ore como nunca. Pregue com a vida. Jejue até que a carne se cale. Ame com pureza. Ande com temor. Espere com vigilância. E fale, como quem carrega um alerta do céu. Porque a trombeta foi passada. E agora, ela está nas suas mãos. Se você aceita esse envio e quer ser usado por Deus nesta geração, escreva: Senhor, eis-me aqui. Sopra através de mim. Curta este vídeo e se inscreva no canal agora, porque as próximas mensagens serão treinamentos espirituais para os escolhidos, que ouviram o chamado. Compartilhe este vídeo com quem precisa despertar. Você pode ser a última trombeta que alguém vai ouvir antes do fim.